Tem uma situação que eu passei e fazia tempo que através do louvor assim Deus não falava comigo. Então esse louvor em particular tem eu tive uma experiência com ele. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Boa noite a todos que nos assistem através do Facebook aí, do YouTube. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, seus familiares, que através desse programa, através da palavra hoje aqui ensinada, ministrada, falada, através do nosso amado irmão pastor Jefferson, nós viemos aprender e entender o significado de adorar a Deus. Amém? Glória a Deus. Primeiramente, pastor Jefferson, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua companhia, por você mais uma vez se permitir vir aqui no programa, falar um pouco da palavra de Deus, nos ensinar à luz das Escrituras, hoje com o tema o que é adorar a Deus. Desde já te agradeço, sei como sua vida é corrida, como você veio correndo, como a gente já estava conversando há um pouco tempo, né? Chegou aqui correndo, a correria da vida aí em relação à obra. Então é muito gratificante te ver aqui, te agradeço. Amém? Já passo para você, já dei as considerações iniciais e pode iniciar. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez agradecer ao nosso irmão Jacques pela oportunidade a qual nos dá também de retornarmos aqui este quadro que tem alcançado muitas vidas e hoje com mais um tema bem específico. Então, que Deus ele possa falar ao seu coração, que Ele possa também trazer a iluminação para você poder entender de forma bem simples e bem objetiva o tema de hoje. Eu quero usar como base o Evangelho de João, capítulo número 4, que nos diz, o versículo de número 22, vós adorais que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém, glória a Deus. É um texto que nós conhecemos, né? Sempre quando falamos de adoração, a gente lembramos deste momento de Jesus ali, com aquela mulher, a mulher samaritana. Então nos vem também essa pergunta, o que é adorar a Deus, ou o que é a adoração a Deus, não é? E nós fomos pesquisar um pouco, estudar para ver que nós aprendíamos mais sobre o tema. E a adoração ela é a expressão do relacionamento, né, de voto, referente da criatura para com a divindade. Só que esta é uma forma bem simples, né, uma expressão bem simples de entender o que é esta adoração a Deus, ou seja, ela é bem limitada, né, Simplificada, né? bem simples, porque nós às vezes não entendemos o que realmente é este ato, né, de adoração, adorar a Deus. E aí, o que é que acontece? Nós precisamos procurar qual é realmente o significado da adoração, porque esta adoração a Deus ela é bem fundamental, né, a todo cristão. Todo cristão precisa entender o que é esta adoração. Então, o que é que acontece? Uma boa parte dos cristãos possui uma visão mínima e bem confusa o que é a adoração a Deus. E tudo isso simplesmente por falta mesmo de instrução, né? De, quem sabe, um conhecimento bíblico, como posso dizer, um ensino bem sólido do que é a forma bíblica de nós entendermos o que é a adoração. Então, a gente precisa partir de um pressuposto entender o significado de adoração na Bíblia, né? E esse sentido de adoração ele é representado por várias palavras, tanto no hebraico quanto no grego, que isso vai nos trazer um melhor entendimento. Isso, como nós falamos do hebraico,
que é o Antigo Testamento, e o grego no Novo Testamento. Então a gente precisa ter esses dois entendimentos para chegarmos a uma conclusão, o que é a adoração, ou o que é o ato de adorar a Deus. Então, o significado, né, dentro desse vocábulo bíblico, que é referente à adoração, ele é realmente algo bem amplo, né? E aqui nós vamos falar, dentro do tempo que nós temos, né, de uma forma geral, o conceito, tanto ele de forma essencial sobre a adoração na Bíblia, porque a ideia de adoração, se você for observar dentro da sua originalidade, sempre está falando de serviço e reverência. Tá? Porque a gente acha que a adoração ela é só simplesmente louvar, né? Apesar que o louvor é um tipo de adoração, sim, mas não é propriamente sim, a adoração. Né? Apesar que também, e aí você falou algo bem interessante, principalmente no Antigo Testamento, existiam várias formas de adoração a Deus, certo? Existiam várias formas de adoração. Só que as principais adoração era o louvor e a oração. Uhum. São as principais adoração a Deus. Se você for observar no Antigo Testamento, a gente vai falar sobre isso também. Então, no Antigo Testamento, aí eu coloquei aqui alguns termos em hebraico, que traz o sentido original do que é adorar a Deus. E a primeira palavra que traz o sentido de servir, trabalhar, né, que é abad, que ela tem esse sentido, que é servir, trabalhar. Ou seja, se você serve numa igreja, se você serve numa denominação, se você tem um trabalho na igreja, ou que seja para o próprio Cristo, você está fazendo, você está adorando a Ele. Verdade. Então essa é a ideia que a gente vai ter. E aqui a gente já quebra aquela ideia. A adoração hoje na igreja foi forte. Por quê? Porque teve gritaria? Porque teve barulho? Porque teve rodopio? Porque teve isso? Às vezes as pessoas estão lá, se levam pela emoção e não servem. As pessoas confundem, né? Porque a adoração, o culto a Deus, ele tem que ser também racional, né? Aí as pessoas vão mais pelo emocional. E aí é onde muitos estão pecando, achando que estão adorando a Deus e não estão. Verdade. Né? E aí existe uma outra palavra que é shahar, né, que ela significa o quê? Curvar-se, prostrar-se. E aqui já entra a parte da reverência. Mas a primeira ideia é a ideia de servir, do trabalho, que é uma forma de adorar a Deus, e agora vem essa questão racional. Ninguém vai prestar reverência a alguém irracionalmente, de forma, quem sabe, olha assim, vou fazer isso por fazer. Não, só tem que fazer de algo racional. Então, essas são as duas palavras que elas frequentemente elas são mais atribuídas no Antigo Testamento, elas são mais utilizadas, né? Já no Novo Testamento, a prática da adoração ela é referida principalmente nos termos gregos, que é proskeneu, que traz a mesma ideia, né? Prostrar-se, fazer mensura, fazer reverência, porque aí já é o ato de fazer, né? Inclinar-se. Então, o termo que mais chega a adorar é esse, mais usado no Novo Testamento, né? E é interessante porque essa fala, ou esta palavra, melhor dizendo, que ela é usada, é acerca do ato. Ato de quê? De homenagear. Né? O ato de reverenciar a Deus. Tanto que, às vezes, você está falando do Velho Testamento e o adorou significa que quando ele se lança sobre o chão, se prostra, tipo Abraão, quando viu Jesus, que os dois anjos se jogou aos pés, né? No caso ali é uma adoração. A adoração. Se a gente for olhar, por exemplo, Mateus capítulo 4 e o versículo 10, tem algo interessante, que é a fala do próprio Jesus falando sobre isso na tentação. Ele vai dizer, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então aqui você já tem essa ideia de servir, de trabalho, de reverenciar, porque aqui Jesus fala das duas coisas, né? Tanto do ato de prestar o serviço e o ato também de reverenciar. Ele fala desses dois âmbitos e isso é muito interessante. Então, quando ele é aplicado à adoração a Deus, esses termos, ele expressa o que? A atitude de profundo temor. Porque ninguém vai fazer nada
só por fazer. Você precisa entender o que é que você vai fazer para você prestar aquela adoração de forma correta. Né? Às vezes as pessoas, já ouvi muitas pessoas dizendo, para que Deus me fez para quê? Né? Aí a gente usa muito, para adorar a Ele. Mas adorar de que forma? Você sabe o que é realmente essa adoração? É só ir ao culto e dar glória a Deus, aleluia, levantar a mão? Não, precisa servir. Hoje eu até falava algo interessante que me traz à memória, que as pessoas não estão mais preocupadas em servir a Deus. Eles não querem mais servir. Querem, de certa forma, reverenciar, trazer aquela adoração em reverência, mas não querem adorar com serviço. Aí eu digo, então para que serve o tribunal de Cristo para os galardões? Acho que posso estar equivocado, pastor Jefferson, que com o tempo se perdeu essa questão, porque assim, hoje em dia, um exemplo, uma pessoa que vale varrer a igreja ou limpar os banheiros, muitos não querem. Sim. Querem mais um serviço que se mostre mais. É isso, em destaque. Não entendendo que isso também é um modo de adorar, servir, é cuidar da casa do Senhor. Se a gente for entender, por exemplo, a ideia da adoração no Antigo Testamento, né? Que ela era uma adoração, e ela sempre será e vai ser uma adoração em particular minha e também em questão de coletivo, grupo, né? Questão coletiva, justamente. Então, no Antigo Testamento, ela vai registrar a adoração dos fiéis, por exemplo, tanto em seu aspecto individual, eu dar o meu culto, a minha adoração, quanto na parte coletiva, entre não só eu, mas os meus irmãos, não só eu, mas quando eu estiver congregando. Tem muita gente que está congregando ali, mas ao invés de prestar essa adoração a Deus, está preocupado com outras coisas, que hora o culto vai acabar, né? Será que chega em casa e vou encontrar alguma coisa para comer? E outras coisas, eu acho que as pessoas, uma boa parte, se preocupa mais em mostrar para o homem que está adorando do que para o próprio Deus. Né? Isso. Se eu não me engano, foi algo que a gente falou daquela outra vez, sobre o que era o Evangelho, me parece, não foi? No tempo que a pregação do Evangelho, ela hoje traz mais a questão do homem, né? A mensagem antropocêntrica. Exato. O homem no centro. Só que quando a gente observa esta adoração, a adoração ela tem que ser a Deus. Jesus ele deixou bem claro, só posso adorar e servir a Ele. Então a minha adoração, seja no trabalho, no serviço, seja em reverência, tem que ser a Deus e não ao homem. E a Bíblia ela vai nos trazer referências justamente sobre esta questão da adoração individual quanto coletivo. Gênesis capítulo 24, versículo 26, Êxodo 33, verso 9, vai mostrar essa adoração de forma individual, como Salmos 42, 4, que mostra mais a questão coletiva, né, dentro desse contexto do Antigo Testamento. Então, a Antiga Aliança, ela vai expressar justamente um sistema, né, ritualista, organizado, porque o culto, a adoração a Deus, ela é de forma organizada, não é de qualquer forma. Verdade. Né? Às vezes a gente quer correr muito do Antigo Testamento. Não, a gente não precisa, está na Nova Aliança. Tá? Mas se você for olhar o Novo Testamento, a tradução do grego, mas a ideia dele é hebraica. É isso que a gente precisa entender. A ideia dele é hebraica. Por exemplo, sem o velho não existiria o novo. Não existe o novo. Quando Jesus chega para Pedro, diz: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja ali, você percebe que Pedro, ele não chega para discutir com Deus o que seria a igreja. Porque a ideia ele já tem. A ideia é hebraica, é judaica. Que é como no Antigo Testamento fala de carralo, que é comunidade, ajuntamento de pessoas. Eclesia, que aparece no Novo Testamento, é a mesma coisa. É ajuntamento de pessoas, é comunidade. Se você pegar no original, lá vai estar: e edificarei a minha comunidade. Então a ideia de Antigo Testamento e Novo é a mesma, só se muda a língua, o hebraico para o grego. Simplesmente isso, mais nada. Então a adoração, ela é a mesma coisa. Ela permanece a mesma, independente do que se trate. E aí entra uma ideia interessante aqui, né, desse sistema ritualista organizado,
E é justamente o que Deus revela para Moisés, o tabernáculo. Ele diz, ó, vai existir um ritual, vai existir o quê? Uma organização. Tabernáculo, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Se você observar, o sacerdote, quando ele chegava no átrio, e ali tem os seus utensílios, Deus diz, ó, existe o altar de sacrifício, a bacia, você vai se lavar ali. Quando você entrar no lugar santo, você vai ver que ao seu lado esquerdo vai estar o candelabro, do seu lado direito vai estar a mesa com os pães, na sua frente vai estar o altar de incenso. Ele fazia a caminhada correta, certíssima, do jeito que Deus... Só que lá na frente está a Arca da Aliança. Mas o que é isso? Onde é que eu quero chegar? Deus se apresentava entre os dois querubins, né, entre as asas dos dois querubins, na tampa do propiciatório. Mas só que Deus não é só simplesmente o sacerdote chegar e dizer, Deus, se apresenta aí porque eu cheguei. Existe um ritual, existe uma organização. Aí a gente às vezes se pergunta, por que Deus não tem operado mais no meio da igreja hoje? Porque falta essa organização na adoração. De forma de um ritual. A gente já quer chegar e quer ver Deus operar. Não é assim. É engraçado você falou isso, que esses dias, conversando com o irmão, eu falei, não, hoje não existe mais cura, nem mais milagre. Deus não faz mais não. Cessou. Eu falei, meu irmão, não é que Deus não faz. O problema está no homem, não é em Deus. Deus não mudou. Deus é o mesmo Deus, ele tem o mesmo poder. Ele pode curar, pode libertar. A questão é o homem. É justamente isso. Não é o tema, mas quem sabe se a gente tiver uma oportunidade. Essa é a questão justamente do sensacionalismo. Deus cessou, os dons cessaram. Né? Eu acho que o problema está em nós. O copeço também. O problema está em nós. Se a gente for observar algumas coisas, e é justamente isso. Falta esta organização na nossa adoração, porque não é de qualquer jeito. Deus ele não vai operar de qualquer forma. Se a gente for olhar, e aí volta para o tabernáculo, por exemplo, o sacerdote tinha que fazer tudo aquilo para que Deus viesse e se apresentar. Só que aí entra uma questão. Lembra que eu falei que as duas principais adoração, oração e louvor, no Antigo Testamento. O que cada parte ou cada utensílio do tabernáculo representa algo. Representa algo. Representa o nosso sacrifício que nós fizemos. A bacia, ela vai representar o quê? O batismo, tá? Ali. E o sacerdote, ele se olhava e via se ele realmente era digno de entrar. E aí aqui eu já quero abrir um parênteses para dizer também, não existia corda na cintura do sacerdote. Porque se ele entrasse em pecado, ele sabia que ia morrer. Então, ele já entrega o seu sacrifício. Ele faz o sacrifício lá. Quando ele olha para o lado, está o candelabro. O candelabro está ali. Aceso. A única luz que existia no lugar santo. Vai aos pães. E à frente, ele precisava fazer algo. O que era? Um incensário. Só que, para Deus se apresentar na tampa do propiciatório, o incenso tinha que tomar todo o lugar, todo o ambiente. O que é isso? A adoração. O incenso ali representa a adoração. Então, Deus ele só vai se apresentar se houver a adoração. Quando o sacerdote ele não via um palmo do seu nariz, aí Deus descia na tampa do propiciatório e falava com o sacerdote. Então, só vai acontecer se houver essa adoração, se houver essa organização, se o culto ele for racional. Se não for, irmão, então, o que é adorar a Deus? É eu chegar e fazer algo de relevância, é eu chegar e entender o que eu estou fazendo no culto. A gente precisa entender isso, é saber o que eu estou fazendo. Não é só ir lá porque hoje é culto pastoral. Vou lá ver o que o pastor vai dizer. Eu vou lá porque fiquei sabendo que tem um cantor de fora. Peraí, você está indo para a igreja para adorar a Deus ou entregar a sua adoração ao cantor, ao pastor, ao pregador que seja? Interessante que o irmão está falando isso, sobre enxergar um palmo à frente, né? Posso estar errado, mas você falou, veio isso na minha mente. Até a questão da adoração a Deus, quando você adora, até a questão de você depositar também toda a sua confiança em fé, sem enxergar nada. Eu não sei se vai acontecer, mas não quero nem saber. Eu estou adorando a Deus, eu não estou vendo nada. Eu não sei o que vai acontecer. O que é a fé? O fundamento das coisas que vocês não? Veio. Okay.
O sacerdote espera, sabe que vai acontecer. O sacerdote já sabendo o que ia acontecer. Vou entregar a adoração. O incenso vai tomar todo o lugar. Uma vez eu estive me perguntando nesse texto que nós lemos, Deus precisa de alguma coisa? Não. Se a gente for olhar, teoricamente, não. Mas você vai procurar aquilo que você não precisa? É verdade. O Pai procura a tais que assim o adore. Fui olhar algumas passagens bíblicas e vi que a natureza adora a Deus, a criação, o firmamento, tudo adora a Ele. Aí mais Jesus disse, Ele está procurando tais que assim o adore. Isaías, quando tem a sua visão no capítulo 6, existem serafins acima do trono, com 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e dizia santo, 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 santo. E a terra cheia da sua glória. O que é isso? Adoração, irmão. E aí, dentro da ideia do tabernáculo, eu entendo que a adoração, ela movimenta o trono de Deus. Verdade. E essa adoração que vai movimentar o trono de Deus, vai fazer com que algo aconteça dentro da igreja. No nosso meio, onde a gente estiver adorando a Ele, a gente vai sentir que algo está acontecendo, porque a adoração ela vai mudar o ambiente. Aonde existia luz do candelabro, o incenso tomou todo lugar, ele não vai ver mais nada. Aí Deus desce com a sua glória no lugar santíssimo, onde não existia luz nenhuma, a única luz ia ser da sua glória, porque todo o incenso tomou o ambiente. Aí eu digo, sabe o quê? Nós precisamos ser produtores de incenso. E nós precisamos ser produtores de incenso. A gente tem que aprender a produzir esse incenso, essa adoração. Porque eu tenho que entender que a adoração ela movimenta o trono de Deus. Quando eu falo em movimentar o trono de Deus, eu olho para Ezequiel. O trono de Deus tem rodas. Uhum. E como, se não me engano, está lá, né? Como o relâmpago, o raio, né? Não, quando o trono de Deus desceu no Monte Sinai, se não me foge a memória, que Deus disse assim, eu vou descer, Moisés, diz ao povo que eu vou descer, se prepara. Trovão, relâmpago, barulho, o povo disse, eu subi aí? Não, Moisés, o que ele falar contigo, fala com a gente. Ficou com medo. O trono de Deus desceu na terra. Aí eu olho Isaías diz que o luzeiro, Lúcifer, ele tinha um papel específico. Porque ele era um sacerdote, ele era um sumo sacerdote dos anjos. Ele era esse sumo sacerdote. Ele levava, né, as a pedras brasa, né? afogueadas, descia ao Éden celestial, pegava as pedras afogueadas e subia para alimentar o trono de Deus, irmão. Exato. Você consegue entender isso? Ele tinha que prestar uma adoração. A ideia é essa. Ele veio, o trabalho dele é esse. Vou lá. Só que a Bíblia diz que ele foi lançado abaixo, foi encontrado iniquidade no seu coração, por se multiplicar a sua iniquidade. Então ele já vinha pecando, ó, há tempos. Você não dá para ficar aqui, não. Colocou no seu coração, ser igual a Deus, vou colocar o trono acima, por aí vai. Quem vai agora movimentar as rodas do trono de Deus? Fica a pergunta. Aí o Espírito Santo diz, eu vou estar nas rodas. Ezequiel mostra. Diz que o Espírito está entre as rodas e essas rodas, elas se movimentam para onde o Espírito vai. Só que agora, irmão, o Espírito Santo está onde? Aqui, conosco. Alguém precisa movimentar o trono. Glória a Deus. Aí qual é a pergunta do quadro? O que é adorar a Deus? O que é adorar? Ou a gente pode até colocar, ou para que eu devo adorar? Porque existe. Eu tenho que entender o que é e o porquê e para quê. Porque não é só o que é isso, mas para que isso serve? Por que eu devo fazer isso? E aí a gente observa. Ele está dizendo, ele está procurando os tais que assim adoram. Alguém precisa movimentar o trono, alguém precisa... Ou seja, tudo tem a ver não só em louvor, não só em estar no culto, mas tem a ver com a vida em si com Deus. Sim. Aquela conexão, aquele relacionamento. Aí o que é que acontece? Ele diz, agora alguém precisa fazer isso aí, alguém precisa entregar essa adoração. Aí quando eu olho, por exemplo, João capítulo 8, eu vejo algo muito lindo ali. João tem a visão do céu,
o trono de Deus, à frente do trono de Deus, o que é que tem lá? Um incensário de ouro. Aquele mesmo incensário do tabernáculo que Deus diz, faça, porque aqui no céu tem um, eu quero que você faça um também aí, para vocês aprenderem a adorar. Vocês entenderem para que é que serve. Tem um anjo do lado do incensário de ouro, e o outro vem, mas esse vem trazendo o quê? João diz, a oração dos santos. É forte aí. Ele entrega ao anjo que está perto do tabernáculo e ele derrama dentro do incensário de ouro. Aí a Bíblia diz que o cheiro sobe As narinas de Deus. com um cheiro suave às narinas de Deus. Se a gente é uma réplica, né? O tabernáculo é uma tabernáculo réplica terrestre, do que está tem no céu. no céu. É forte. Deus deu exatamente tudo que... só existe uma diferença. Hebreus mostra essa diferença. Que é o quê? Não tem mais o átrio. É só lugar santo e lugar santíssimo. Porque o sacrifício já foi feito por Cristo. Hoje não precisa mais. Aí Pedro diz, olha, não foi por sangue de cordeiro, nem de boi, nem nada. Foi de Cristo. Perfeito sacrifício. Então não precisa... O átrio hoje, o tabernáculo celestial, ele não tem o átrio. Porque não existe mais essa necessidade de sacrifício. Que Jesus já porque fez. Cristo já fez. E uma vez por todas. Então hoje só existe lugar santo e lugar santíssimo. O tabernáculo celestial. E se a gente for ver, o sacrifício no Velho Testamento também era uma adoração. Sim. Cristo se sacrificou, ou seja, hoje devemos é um sacrifício na nossa vida, se sacrificar para o Evangelho de Cristo. É uma adoração, um sacrifício, uma renúncia. Você renunciar aos seus desejos, você está adorando a Deus. Irmão, a gente tem que... Falta 5 minutos, né, para encerrar. Eu queria já lhe convidar para você fazer uma parte 2 sobre esse assunto. Sabe por quê? Fala. Porque eu teria muitas coisas para perguntar e acrescentar, claro que não acrescentar, como principalmente, né, nós, como você falou muito bem aí, nós que temos que ser a verdadeira adoração em nossas vidas, né? Poderíamos ter entrado nesses assuntos e muitos outros, mas o tempo não vai nos ajudar. Aí então fica já o convite para quando você... Eu queria já ver, pastor Jefferson, e com certeza eu falando com o irmão aqui, eu tenho certeza que ele vai concordar, se sexta-feira que vem teria como, ou não. Ou então a gente vê outro dia. O que eu pensei de sexta-feira que vem, porque como está quente, né? Como está próximo, já está bem, vamos dizer assim, bem presente a mensagem. Mas se não, a gente veria outro dia. Dia 2 daria certo. Pronto. Dia Daria 2. dia 15. Porque Pronto. eu já tenho um compromisso dia 26. Pronto. Mas dia 2 é certo. Então pronto. Então já fica certo fica pro dia certo 2. já. A gente fala. Porque... E dia 2 eu já deixo já sem compromisso para a gente estar cedo. Pronto. Porque como o próprio irmão Cristiano falou, é um tema que em pouco tempo assim que tiver é amplo, entendeu? E tem muito o que falar, muito o que a gente aprender, né? Essa é a verdade. Outra pergunta que a gente poderia ter também é se o culto é racional, né? Nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo. Por que muitos crentes não têm essa consciência? Por que elas não adquirem essa consciência? Será que falta ensino nas igrejas? Será que falta comprometimento dos irmãos com as coisas de Deus, com principalmente o ensino, uma escola dominical? O que é que realmente também temos que fazer para que essa consciência, né, ela se firme entre os irmãos, né? É justamente o que a gente falou no início. É a falta desse ensino sólido da Bíblia. E aí, se eu não tenho o ensino sólido da Bíblia, eu não vou ter a consciência do que eu preciso fazer. Exatamente. Entendeu? E sendo que está lá, né? Estou lá. Tá. Por que adorar? Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo. Mas tem alguém me ensinando? Essa é a pergunta. Ou se está ensinando de maneira correta. A gente coloca, às vezes, a culpa muito nos liderados. Não é sempre. A maioria das vezes. Porque o povo não quer mais isso. Mas calma aí, o que é que eu estou dando? O que é que eu estou apresentando? O que é que eu estou ensinando? Para que eles possam, de forma bem categórica, entender o que eles devem fazer. Todo cristão sabe qual é o seu papel. A salvação ela é individual, beleza. Mas eu preciso ter um rumo. Eu preciso que alguém me ensine como eu devo fazer isso.
ultimamente a gente vê muitas pessoas, né, cobrando: Deus, por que não faz isso? Deus, por que não fez isso na minha vida? Mas muitas vezes ela não olha o comprometimento que ela tem, né, com a obra. Ela não se cobra tanto, mas quer cobrar de Deus, né, e não se cobra tanto, não faz aquela autoanálise da sua vida, que é uma coisa, uma reflexão que a gente temos que fazer todos os dias, principalmente no acordar. Como foi meu dia ontem, o que é que eu posso melhorar hoje, o que é que eu posso fazer hoje, o que é que eu posso aprender hoje, como eu tenho que buscar, o que é que eu tenho que fazer para, né, para estar no centro da vontade de Deus. E tem muitas coisas que as pessoas não fazem, mas querem pedir e cobrar. Então a gente tem que ter realmente também esse tipo de consciência. Mas, irmão, o senhor pode fazer as considerações finais, né? Antes disso, meus amados irmãos, daqui a 15 dias, dia 2, terá a parte 2 aqui, né, desse o que é adorar a Deus. Vocês viu aí que esse pouquinho de tempo que tivemos aí, como é rico essa questão de o que é adorar a Deus e o porquê adorar a Deus, né? Então, não esqueça, terá a parte 2 com o pastor Jefferson, dia 2 de fevereiro, não perca, vai estar... Esse mesmo vídeo aqui vai estar lá no YouTube, amanhã mesmo, pela manhã. Vai lá no YouTube, coloca Assuntos do Reino, curta lá, se inscreva. Tem outros temas lá. Tem o tema que o pastor Jefferson veio aqui também, falou sobre o que é o Evangelho e muitos outros. Muito rico. Entendeu? E fique ligado. Ajude a palavra de Deus a ser proclamada. Aquela ali para eu todas as guardei pessoas. na minha playlist para poder. Aquela é muito edificante. É muito edificante Muito mesmo. edificante mesmo. E teremos mais, né? Então eu vou passar para o pastor Jefferson para dar as considerações finais. Desde já agradeço a todos vocês, né? Que Deus venha abençoar o ótimo final de semana para cada um. E desde já, após dar as considerações finais, pastor Jefferson, eu gostaria também que orasse para a gente estar finalizando. E Amém? coloquem na agenda, dia 2, viu? É, isso aí. Coloquem na agenda, que vai ser também de grande ajuda para nós crescer na graça e no conhecimento. É que a gente só falou um pouquinho do que é adoração no Antigo Testamento. Isso, Ainda tem muita coisa. Muita tem. Então, a minha gratidão a Deus, a vocês também, por nos dar a oportunidade. Né? E é sempre isso. É bom a gente buscar a aprender cada dia mais. Aproveitar e agradecer aos irmãos que estão aí pela live do Tem Eugênia aqui, mandou a paz paz do Eugênia tá Senhor. aí, né? Ela disse, ó, chegada a tempo. E ela chegou. Então, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, mais e mais. E que essa obra ela continue sendo feita, porque ela é muito edificante, não só para nós, mas também para outros que ouvem. Então, que Deus abençoe. E dia 2 estaremos aqui. Dia 2 vamos chegar no horário normal. Glória a Deus. Falar muita coisa. Com o tempo dá para a gente fazer ali alguma coisa. E Deus ser glorificado através das nossas vidas. Amém, e o nosso papel é esse, mostrar a verdade, né, como ela deve ser dita, ser feita. E não adianta também passar aqui 1 hora, 2 horas, 4 horas falando e quem ouvir não colocar em prática. Sim, exatamente. É isso, a gente precisa aprender a colocar em prática. Então, que Deus continue te abençoando, você que tem nos ouvido, tá? Que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida e a sua casa. Amém. Pode fazer a oração final, irmão? Eterno Deus, Pai bendito, Deus de glória, nós queremos te agradecer pela riquíssima oportunidade que o Senhor nos dá. E nesse momento te apresentar também todos os nossos ouvintes, ó Pai, que o Senhor possa dar um sono reparador, tranquilo, e que possamos a cada dia crescer na graça, também no conhecimento da Tua parte, pois a Tua palavra nos ensina isso, que precisamos aprender, buscar mais de Ti. Ó Deus eterno, que as Tuas mãos possam continuar estendidas sobre as nossas vidas, pela Tua misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos. Ó Pai, assim eu te apresento este programa, a liderança deste programa, que o Senhor continue colocando no coração deles temas a qual possam estar sendo ligados ao Deus para aprendermos mais de Ti e termos uma caminhada também para chegarmos ao céu de maneira clara. E assim nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso, meus amados irmãos. Eu também gostaria de agradecer ao pastor Leandro Beltrão, né? Que Deus abençoe a vida do Senhor. O Senhor sempre tem aí permitido e deixado várias pessoas vir aqui nos ensinar
o professor Sidney, o irmão Claudinei, o pastor Jefferson aqui, o pastor Leandro Beltrão aí, o pastor presidente da Assembleia de Deus. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Muito obrigado. Fique com Deus, meus irmãos, e até sexta-feira com o nosso irmão João Riquião, está aqui falando um pouco sobre predestinação. Amém? Ficam na paz do Senhor.